Eu tinha uma visão de que eu poderia vender, por exemplo, a Casa do Adubo para a Magalu ou para o Mercado Livre. Me parece, não sei se eu estou enganado, que desde o momento que você voltou, ou logo no início, você já começou a pensar teses e relacionadas a M&A, etc. É isso mesmo? Você chegou lá já enxergando que tinha caminho para isso, que seria uma possibilidade de futuro? Quando eu fui conversar com a família, né, eu falei, olha, o mercado está mudando, como eu falei, né, você quer ser consolidador, consolidado, né, você quer ficar pequeno, você quer crescer, onde você quer estar? Então, acho que isso mexeu um pouco ali com a cabeça para entender onde a gente queria ir. Então, eles decidimos que queríamos estar entre os grandes. Então, eu falei, olha, precisamos de caixa então, você não faz festa sem dinheiro. E a gente chegou a quase fazer um M&A, o cara estava para assinar os contratos, eu estava, acho que na discussão final do SPA, aí deu contrato de compra e venda e caiu. Aí, pô, o que faz? Caiu, até tinha um braço que era um francês, o francês veio no Brasil, queria botar um cheque, mas era muito pequeno. Eu falei, às vezes a Malik veio pro bem, queria fazer minoritário, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio, vamos olhar o meio cheio, vou escalar essa operação um pouco mais, vendo ela um pouco mais cara, né, captura um pouco mais de valor, carrega um pouco mais de participação. Aí não deu outra. Todo mundo sabia que a gente estava entrando num casamento que ia ter divórcio. Né, que private equity é casamento com divórcio. Claro. Você não sabe a data exata, mas ele vai ter divórcio. Mas só para o pessoal ter uma ideia, foi um M&A de bilhões. Sim. Rafael Perim Covre transformou a Casa do Adubo, um tradicional varejista agrícola capixaba, um dos maiores cases de crescimento em M&A do agronegócio brasileiro. Ele retornou à empresa da família em 2012 com uma missão clara: profissionalizar, escalar e preparar um negócio do futuro. Em uma década, o faturamento saltou de 150 milhões para mais de 2,5 bilhões por ano. Em 2018, liderou a entrada do fundo Axon, um investidor estratégico, e 4 anos depois, concluiu a venda da companhia para a multinacional canadense Nutrien, sendo o maior M&A do varejo agro já registrado no Brasil. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX Company e fui também cofundador da Zite e da Chip Delivery. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente está na segunda temporada do nosso podcast, onde eu trago aqui no sofá da minha casa empreendedores que criaram ou escalaram operações e levaram até os famosos exits, venderam para grandes corporações. E o meu compromisso com vocês é contar tudo desse mundo, a parte boa, emocionante, a parte do dinheiro, das glórias, mas principalmente dos desafios, aquilo que todo mundo passa e pouca gente fala. E eu já tenho um pedido para te fazer. Se você está ouvindo a gente no Spotify, clica para seguir o nosso canal. Se está no YouTube, se inscreve aí também. Compartilha para a gente levar esse conteúdo para o máximo de empreendedores possível. Rafael, seja muito bem-vindo ao Do Zero ao Exit. É um prazer te receber aqui em casa. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, cara. Para a gente começar, já se apresenta. Eu acho que é legal você falar um pouco tanto da sua trajetória. Ele estava me contando aqui no backstage. Você tem uma trajetória fora, depois dentro da empresa, do grupo, da família, e também já explica um pouco o que é o modelo de negócio da Casa do Adubo. Tá, vamos lá. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? Estamos em São Paulo, mas os dois capixabas, né? Exatamente. Então é sempre uma geração de diferença, né? Eu tenho 42 anos, sou capixaba, nasci em Vitória, fiquei lá até os 18 anos, sou de uma família de comerciante, né? A Casa do Adubo, de fato, é uma operação que começou em 37, se a gente for olhar, né, como secos e molhados ali, obviamente era outro mercado. 37? 1937. É um dos CNPJs mais antigos do Espírito Santo. É mesmo? Se não mais, eu não sei agora. Porra, exatamente, que animal. Mas tá de Vitória, não sei, de algum lugar lá, acho que a gente já recebeu algumas plaquinhas lá do... E seu avô foi o fundador? O meu bisavô, é que o meu avô acabou, né, por casamento ali, se aproximou e entrou na sociedade, então ele é segunda geração, mas eu brinco que na geração Casa do Adubo, né, eu sou a segunda, porque o negócio ele tomou esse formato mais na década de 70, né, quando o Brasil começou ali a estruturar a parte de agricultura pecuária, e as multinacionais chegaram, né, e com os produtos a gente entrou na parte mais de pecuária no início e depois agricultura. Mas enfim, a empresa, né, uma empresa, depois eu conto mais um pouquinho, contando a história, eu né, com 18 anos, tendo a operação, vocês tendo a família que tem negócio, eu sempre tive vontade de ir para fora estudar, em busca do sonho grande, vim para São Paulo com 18, né, me formei em economia na FEA, fiz direito na PUC, a ideia era largar uma, mas acabei fazendo as duas até o final. Depois me aventurei ali para fazer um MBA na Exalc, porque eu não estava no
com conteúdo, vamos dizer assim, né, do agro, né, refinado. Então, acho que isso me ajudou ali a trazer um pouco mais do DNA, né, do agro. E nessa jornada em São Paulo, acabei trabalhando em banco, fiquei 7 anos no mercado financeiro. Eu escolhi bancos familiares, porque eu também queria ver de dentro a parte da governança, né? Então, obviamente, isso num banco grande, você é mais um número, você acaba ficando mais ali. Então, eu acabei dando um pouco de sorte, cair num processo de trainee, que era do Votorantim, que era um banco pequeno, hoje está muito maior, né? O Banco do Brasil, etc., mas lá atrás era pequenininho. Então, em um ano eu rodei o banco inteiro. Então, você conhece toda a operação, você entende como funciona, você entende a governança, e depois acabei conseguindo me direcionar interno para a área do agro. Então, fazia mercado de capitais, fazia títulos agro, que hoje já sopinha de letras aí da LCA, o CRA, né? Tudo é bem conhecido, mas lá atrás estava começando, né? Quando eu entrei no mercado financeiro em 2006. E depois acabei indo montar uma área para o banco da família Steinbrück, o Fibra, né, muito novo, né? Eu lembro, fiz também meu business plan, né? Os caras estavam querendo contratar um gerente, cheguei lá, aí os caras não achavam o gerente, eu falei, deixa eu começar, eu só não quero vir e fazer nada. Aí, 3 meses os caras me deram a área, eu com 20 e poucos anos, né? Foi legal, aí, consegui montar a área de lá, fui para um outro banco até menor ainda, que era o Fator, né? E lá comecei a pegar coisas sem ser agro, mais focado também e não só os títulos agro, pegando debênture, pegando, né, fundos. Então foi uma escola, né? Acho que o mercado financeiro realmente me deu a base para voltar. E honestamente, assim, o mercado financeiro é sedutor, né? Você pega a gente, moleque, trabalhando assim, em 2012, né? Eu brinco que a gente já ganhava, né, 7 dígitos ali, né? Com o mercado financeiro, com bônus, você podia fazer. Então, meu pai olhava aquilo e ele não entendia. Ele falava, como assim, né? Você ganha mais que eu? Obviamente ele ganhava mais com capital, com os imóveis que comprava, mas era sedutor. E eu realmente acabei depois, apesar de ter vindo para São Paulo para voltar para trabalhar, o meu tio e ele, né, que é o Zé, tocava a parte mais agrícola e ele tocava mais a parte pecuária, e eles tinham uma rusga dentro da operação, né, que você precisava resolver para caber, né, a próxima geração. E eu falava para eles, enquanto vocês não resolverem, quando não fizer sentido, eu vou tocando minha vida aqui. Só que, por ironia do destino, meu tio acabou falecendo num acidente de carro, voltando da loja de Linhares, e ele era mais o administrativo financeiro. Eu conversava muito mais com ele, né, sobre o negócio, com meu pai. O pessoal brincava até que o Estevam, que é meu primo, né, que era filho do Zé, ele parecia mais com meu pai, e eu, que era filho do Nicolau, parecia mais com o Zé. Né? Então, quando meu pai me ligou, lembro, como se fosse hoje, estava saindo do banco, já era tarde da noite, subindo, né, em direção do Itaim para Perdizes. Seu tio bateu o carro e faleceu, tal. E eu falei, pai, agora? Ele falou, cara, você tem que voltar. Eu falei, pai, mas eu não... tô aqui 10 anos, pai, né? Como que eu vou voltar 11 anos quase? Né? Você tem uma dívida moral comigo, tem que voltar. Eu toco só o comercial, seu primo também está no comercial. Eu falei, tá, pai, vou me organizar aqui, vou fazer, deixa a ficha cair, né? Deixa a gente digerir um pouco e tal. E foi isso. Aí, né, em 2000 eu consegui fazer minha transição no banco, eu tinha uma área, né? E acabei ficando de setembro de 11 até julho de 12, para conseguir sair. Em agosto eu desci no Espírito Santo, e aí eu brinco, sem salário, né, sem posição, sem nada, porque realmente, né, precisava começar a botar a mão ali, tatear e organizar, porque era uma empresa pequena média, né, obviamente não era pequeno se olhar em 2012, né, mas era... Você já tinha um nível de faturamento super relevante. Então, né? Foi isso, e aí acabou que a história começou ali, né, num negócio que é explicando, como você me perguntou, né? É como se eu comparo sempre com o supermercado, né? Você tem o supermercado muito grande, que ele está no nível nacional, você tem o supermercado estadual, que é muito grande, você tem o regional e você tem, cara, o supermercadinho aqui da esquina que merceariazinha. Você tem uma loja, uma mercearia, você desce, compra o leite condensado, paga o dobro, mas você tem a facilidade. Então, no agro é isso, você tem 5 mil, 6 mil revendas no Brasil espalhadas, são supermercados, né, do campo, e a gente tinha um negócio desse e ainda era... Apesar de estar, talvez, era com certeza o que já estava mais espalhado em número de estados, não era em número de lojas, nem era em faturamento, porque a gente tinha também um perfil de negócio diferente, né, de quando você está no Mato Grosso muito forte, que aí, ou no Sul, muito focado em cereais, que o faturamento é muito alto. Então, eram lojas ali, vou chamar aqui a mercearia, um supermercado do agro para o produtor rural, para o cara que está ali no campo, é isso? É isso, só que
esse mercado, né, dando uma passão aqui que eu acho que ajuda a entender, são 5,5 milhões de propriedades rurais, mais ou menos, né, pelo um número oficial aí. 80 e poucos % disso é pequeno e médio pela classificação do IBGE. Aí você fala assim, mas o que é pequeno e médio? Depende, né? No Espírito Santo, né? Café, tomate, né? 5 a 20 hectares. Você vai para o Acre, né? O pequeno e médio ele está classificado até os 110 hectares, né? Então você tem classificações diferentes porque o tipo de cultura lá, milho, né? E pecuária, ele tem ele demanda uma área maior para produzir. Então esse mercado ele é muito grande, né? Só que você fala 4 milhões e poucos de produtores rurais, né? Pequenos e médios, onde que eles estão sendo atendidos, né? Pelas revendas. Você fala, a gente, como o caso do adubo, era a revenda que tinha mais cliente. A gente atendia, em média, 100 mil clientes por ano. Né? A segunda maior, que né, depois, estou falando isso um pouco mais para frente, quando já tinha começado até não, em 2012, você tinha ali, tinham comprado já algumas, montado a Lavoro, por exemplo, as outras plataformas, o Grade atendia 20, 25 mil produtores. Então você fala, pô, a gente atendia 4 vezes. Por quê? Porque eles atendiam mais o grande, o médio grande. A gente atendia mais o pequeno e médio, até pela origem da operação, que era o Espírito Santo, produtor de café, produtor de tomate, fruticultura. Né? Óbvio que a gente tinha maiores nos outros estados que a gente estava. Mas esse era um mercado que você não atende ele só na loja, tá? Que é só para responder a sua pergunta. Especificamente, 20% do que a gente vendia saía da loja. Tá. 80%, eu brinco que era o vendedor da Natura, só que ao invés da gente bater de porta em porta do passado, né, a gente abria a porteira e visitava o cliente na propriedade, né, geralmente um agrônomo, um técnico agrícola, um veterinário, então ele literalmente rodava a fazenda, entendia as dores do produtor, ele era um médico, ele receitava, e tem uma receita de fato, que é obrigatório, você tem uma receita para vender, né, defensivos e produtos, né, veterinários para a ponta. Cara, isso eu acho que é muito legal, até falar pro pessoal que está em casa, porque às vezes parece que M&A, exit, etc. é um assunto restrito a SaaS, software, tecnologia, e às vezes chega gente aqui para mim, cara, com umas puta empresas animais, empresas de agro, inclusive, cliente nosso de agro, os caras falam, porra, bicho, mas tem M&A nesse mercado? Cara, tem M&A. Desde que o modelo de negócio faça sentido, tenha a capacidade de criar riqueza, etc., né? Você vê, é um negócio muito distante do que a gente vê dos venture capital da vida, das tecnologias da vida. Eu sei que vocês têm uma veia de tecnologia, depois você pode contar, mas é um negócio raiz, né, cara? Literalmente, assim, né? Mas, assim, eu acho que você tem que olhar para o negócio e também entender, né, como que você faz do limão uma limonada, né? Então, assim, eu acho que eu já tive um benefício, né, diferente de você que começou um negócio do zero, que começar é muito mais difícil que escalar. Né? Então, obviamente, tinha muito mérito, né, dos meus pais, de todas as pessoas que trabalharam, meus tios, né, que estavam na operação antes, de ter feito a operação chegar até um limite. Então, eu brinco que tirar ela dali do 150 para 2 bi, né, foi muito mais fácil que chegar aos 150 e, cara, poderia ser 10 bi. Porque se a gente quisesse atender o grande produtor, poderia ter sido 10 bi. Só que a gente teria saído do foco do pequeno e médio. Então, se manter na estratégia foi o que foi muito importante para a gente. Eu brinco, né, que a gente queria não ser mercadoria. E a gente era, porque a gente era um negócio transacional, comprava da indústria para vender para a ponta. A gente queria ser marca. Então, como que a gente conseguia fazer a operação ficar mais bonitinha, né, ser uma marca? A gente, de fato, começou a buscar um nicho onde o resto do mercado não estava. Aí você fala, mas por quê? Porque justamente eu seria mais atrativo. A gente, na verdade, se viu como uma plataforma que ela poderia, e de fato foi o que aconteceu, ela poderia se plugar em todas as outras plataformas que não tinha muita correlação. Ela só 1 mais 1 não era meio ou 1,5, né? Ela era 3. Não tinha uma sobreposição. Você tinha, na verdade, escala, inclusive, pelo efeito. Então, isso era tão intrínseco para a gente que, vou até acho que eu não falei isso. Eu tinha uma visão de que eu poderia vender, por exemplo, a Casa do Adubo para a Magalu ou para o Mercado Livre. Ah, que cara, massa. E você fala assim, é uma visão muito louca? Não, eu cheguei a conversar com o Fred, né? Só que na época comprou o Kabum, né? Depois na bolsa deu uma derretida, né? E aí eu acabei que, porra, o meu time estava diferente do dele, eu abri a conversa de fato para outras frentes. Mas se a gente para pensar, o que a gente faz, né, fazia, né, na operação, e que a operação faz hoje, era um negócio de pessoas, obviamente, que tocam as coisas, crédito, então essa é uma vertente interessante, depois posso falar se tiver um tempo, a parte de logística e tecnologia.
né, que orquestrava tudo. Cara, a parte logística, eu lembro que o Mercado Livre, né, Magalu, essas plataformas tudo brigavam pelo last mile, né, quem entregava mais rápido. São Paulo era assim, quem entrega em 1 hora. Né? Perfeito. A gente, na verdade, fazia... Eu brinco que o nosso last mile tinha 30 quilômetros de estrada de chão, esburacada. A gente passava com um caminhão dentro da aldeia de índio, pagava pedágio. É verdade, tá? Pagava pedágio pro índio, se não deixava você passar. Entrava com um caminhão na balsa, atravessava o rio e chegava na fazenda do cliente. Isso é verdade. Eu já participei, eu já rodei implementando sistema, né? Como você comentou aí. A gente ia para o campo para fazer isso e essa era a nossa realidade. Obviamente, no Espírito Santo era diferente, mas quando você ia para as regiões mais de fronteira, era isso. Então eu falei, putz, por que não? Né? Eu chego na fazenda, visitava o cliente, cara, tinha geladeira, televisão, notebook. Quem que vende para esse cara? Ele compra localmente, ele compra no entorno ali da cidade. Eu falei, pô, se eu estou vindo com o caminhão lá da cidade, onde tem centro de distribuição, onde às vezes tem uma loja da Magalu, tem uma loja de outra das empresas, por que eu não posso fazer, né, o last mile para ela? E aí vem junto a TV, vem junto o caminhão. Então, cara, era um negócio que fazia muito sentido. Né? Você vê, totalmente diferente, disruptivo, mas eu brincava, né? Que eu falei, vamos fazer a Magalu Agro, né? Total. Seria uma tese facilmente entendida pelo mercado. Entendida. E interessante, né? De você olhar como que você poderia escalar o mundo de quem roda dentro da cidade para dentro da porteira, né? Que é uma população gigantesca, que tem um consumo muito alto, né? E me diz uma coisa, você chega lá em 2012, você volta em 2012, é isso? Volta em 2012, professor. Volta em 2012. Qual que é o cenário, a fotografia de gestão e governança que você encontra numa família numa empresa familiar fundada já décadas e décadas e décadas, com um tio que acabou de sair, etc. Qual que era a fotografia que você enxergava? Tinha um CEO a empresa formal? Não tinha. Inclusive foi um cuidado, né? Eu acho que propriamente eu tive também de vestir a camisa, né? Entender ali, né? Tem um ditado que diz, né? Aquilo que você vê depende de onde você está sentado, né? Então, por isso que o ingresso custa diferente nos espetáculos e tal, você vê diferente. Então, eu sabia que quem estava lá dentro tinha um grau de informação acerca de governança, de tudo muito diferente. Então, o primeiro passo foi trazer esse conhecimento para todo mundo. Né? Então, aí você tem várias formas de fazer isso. Né? Nas reuniões, você vai trazendo conceito. Eu brinco que tinha que explicar EBITDA, tinha que explicar como que você faz toda a jornada ali, e foi normal. E assim, eu fiz isso muitas vezes sozinho, né? num pedaço da jornada. E eu brinco que também a gente paga o consultor para falar para a família o que ele sabe, a gente também sabe, mas a gente não pode falar, né? Se o outro fala, então escolher o consultor certo também, isso faz muito sentido. Então a gente escolheu uma pessoa que tinha passado por empresas capixabas, né? Meus pais e os tios conheciam, então ela ajudou muito nessa jornada também de trazer um pouco do conceito de governança e como caminhar. E ser um agente externo, né? Também comunicando coisas que às vezes de dentro é difícil de você... E muito importante também, assim, a gente até tinha um outro consultor que tinha feito um trabalho por um fornecedor no passado, mas quando eu cheguei e falei, vamos tracionar ele de novo, aí até o meu tio, que esse irmão do meu pai tá vivo, né? Voltou para a operação, ele tocava outra, o João, ele falou assim, mas eu acho que tem um pouco de conflito ali, ele defendia muito as ideias do seu pai, aí, cara, não pensei duas vezes, falei, não, tudo bem, então vamos buscar outro, né? Vamos achar um que seja, porque não dá, se tem um conflito no consultor, cara, é melhor você trocar, porque senão você vai ter que arrastar o negócio e não vai destravar. Total. Então você precisa, né? Eu brinco que a gente tem que concordar e discordar, né? Não vamos ser unânimes, mas vamos ter um consenso de como a gente vai seguir. Comprometimento depois. Né? Como a gente vai seguir. Então, eu sempre buscava, né, com um diálogo ali, com as reuniões, usando também o consultor quando precisava fazer uma ponte, né? E a gente está falando isso antes do primeiro M&A, né? Então, eu brinco que esse é o M&A familiar, né? Que a gente tem que fazer o M&A interno, né, com a família, que é você orquestrar e preparar a empresa, né, para todo mundo estar no modo de próximos passos. Isso é interessante a sua fala, porque me parece, não sei se eu estou enganado, que desde o momento que você voltou, ou logo no início, você já começou a pensar teses relacionadas a M&A, etc. É isso mesmo? Você chegou lá já enxergando que tinha caminho para isso, que seria uma possibilidade para o futuro? É que quando eu entrei no mercado financeiro em 2006, e depois do processo de trainee lá no Votorantim, eu fui para a área agro, o mercado já falava isso, a gente via nos eventos, né? O mercado brasileiro vai mudar no setor de distribuição, ele vai ficar mais parecido com o mercado
americano, com o mercado, né, onde você tem uma pseudo-consolidação. Eu falo pseudo porque, novamente, você tem grandes supermercados, você tem grandes revendas, grupos, mas você também tem a mercearia, você tem a revenda que o dono é uma loja só, barriga no balcão ali, né? Então, assim, esse mercado ele já cantava essa pedra. Só que ele demorou para isso acontecer, né? Ele começou, de fato, a destravar quando o Aqua, né, que depois virou AgroGalaxy, né, e, obviamente depois veio o RJ, é tema de outra conversa, né, é um negócio longo se a gente for analisar o mercado, mas eles foram, inclusive, os primeiros a bater na minha porta. Em 2013, eles queriam que a gente fosse até a plataforma, né, criar. Só que eles tinham a tese de controle, né, e eu não conseguia digerir a tese de controle, porque eu sabia que se eu caísse numa plataforma, numa tese de controle onde eles estão olhando grandes produtores, esse negócio de escalar grande produtor, eu ia ficar estrategicamente pequeno ali, porque como eu te falei, você faz 10 bilhões no grande produtor muito rápido, né? E a gente faturava, vamos dizer, 150 para chegar no 2 bi, se você fazer 2 bi e meio, faz o ticket médio aí, divide por 100 mil produtores, né? E você divide depois 10 bi por 25 mil, é muito mais fácil, né? O famoso large corporate do banco, né, que você tira uma boleta de um bi para a Petrobras, você tem que ir ali no cliente de agência que o gerente fica vendendo varejinho. Então é outro business, né? Então eu não queria cair numa tese de controle, mas a gente começou a organizar a casa justamente em 2012, quando eu cheguei, né, no final ainda, o meu antigo chefe do Fator, Itocha, saudoso até, já não está mais com a gente, eu pedi para ele 3 indicações, né? Indicações de com quem eu podia apresentar a tese para poder ter uma ajuda ali, né, para conduzir o processo de M&A. E aí ele me indicou 3, um era meio autônomo, não fazia muito sentido, um era Green Hill, na época me desdenhou, né, eu era pequenininho, depois eles vieram atrás, mas eu já estava, né, quando foi EGC, aí pô, eu mandei por e-mail, né, para o Dimitri, que era o sócio que ele me fez a ponte, cheguei na reunião, lembro até hoje, né, arrumadinho lá com a tese, né, meu 20 e poucos anos, e ele falou assim, eu já li, você não precisa me apresentar. Aí estava o André junto, que foi o sócio que tocou a operação, ele falou, não, a gente vai tocar a tese. Não tinham feito nenhuma, hoje eu acho que eles fizeram mais de 50 depois, então acho que a tese até nasceu ali, e a gente chegou a quase fazer um M&A em 2000 e... Você quer perguntar? Não, é que eu lembrei que eu já fui lá no escritório da IGC e eu vi a plaquinha de vocês viu lá, né, Então, assim, muito grato, eles, né, me acolheram ali naquela época. A gente tentou fazer um M&A em 2015 para 2016 ali, quase vendemos uma operação, era um co-controle, né, tinha os vetos ali, a gente colocou os vetos de uma forma que equilibrava, não era o modo que eu queria fazer, mas eles só aceitavam dessa forma. Mas teve uma mudança ali política econômica nessa época, né, o cara estava para assinar os contratos, eu acho que na discussão final do SPA, aí deu contrato de compra e venda e caiu. Aí, pô, o que faz? Caiu, até tinha um braço que era um francês, o francês veio no Brasil, queria botar um cheque, mas era muito pequeno. Aí eu falei, às vezes a Malik veio para o bem, queria fazer minoritário, né? Vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio, vamos olhar o meio cheio, vou escalar essa operação um pouco mais, vendo ela um pouco mais cara, né? Captura um pouco mais de valor, carrega um pouco mais de participação. Aí não deu outra, a gente, né, começou, o mercado abriu de novo, 17, a gente começou a fazer os trabalhos de novo, né, rodar, mercado. Aí a mercado com a EGC, e aí eu lembro até que tinha um fundo que eu tinha quase certeza que ia fazer a transação com eles, que era um fundo ligado ao agro, né, mas eu falei, esse fundo vai comprar, com ele que eu quero fazer, né, ele entende. Putz, mas eu dei azar, caiu um sócio, cara, que o cara me perguntava toda vez que eu chegava no ajuste de EBITDA, né, e pô, nesse mercado, né, tem um ajuste de fato que vem de fornecedor de uma outra forma, né, o pagamento. Aí eu até falei com ele mesmo, falei, toda vez que eu venho aqui você me pergunta a mesma coisa, né? E aí eu virei para a GC e falei, acho que não vai rodar a operação com eles não, vamos pro próximo. E cara, a gente acabou fazendo a transação com a Axon, né, em julho de 18, e foi muito engraçado, porque na reunião com a Axon, uma que teve lá em Vitória, né, na base lá administrativa em Cariacica, tava o Marcos e o Thiago, né, que hoje são até sócios, os dois, né, acho que na época só o Marcos, e eles foram conselheiros da operação, só que eles são muito calados, né, o Thiago até fala mais, né, mas mais de escutar, né, e aí eu lembro que saiu dessa reunião, meu tio, o João, falou assim, isso não vai dar em nada, né, e aí foi muito engraçado, porque de fato caminhou e deu certo, a gente fez a transação em julho de 18, e dali a gente começou, né, a implementar o business plan de crescimento, de fato, para
a operação. Fala pessoal, pausa rapidinha aqui no podcast para um recado importante para você que é dono ou C-level de empresa. Depois de vender 3 empresas para grupos renomados como Americanas S.A. e Sapori e ter assessorado uma série de M&As, eu aprendi que preparar a empresa para venda é grande parte do que define o sucesso de um deal. Por isso, eu criei o Empresas Feitas para Vender, um programa imersivo de 2 dias, 29 e 30 de agosto, aqui em São Paulo, para te auxiliar nesse processo. Eu reuni um time de mentores que vivem isso na prática, para falarmos dos 3 pilares de um negócio que é feito para vender: estratégia, crescimento e governança. Você vai aprender estratégia e governança com Vincent Dubois, que já liderou mais de 100 planejamentos estratégicos aqui no Brasil. Crescimento, você vai aprender com Felipe Lomeu, especialista em growth e desenvolvimento de negócio, com mais de 20 anos de experiência em marketing e ambiente digital. E ainda terá sessões de Hot Seat com Marcela Zaiden, que implementou sua expertise em cultura organizacional e gestão de pessoas em gigantes como a Disney, Fox Sports e G4 Educação, além do Rodrigo Fernandes, que foi cofundador da Escola em Movimento, startup adquirida pelo grupo Arco Educação, listado e é reconhecido como uma das principais referências em finanças da nova economia do país. Chega de só operar, é hora de construir um ativo de valor. As vagas são limitadas para garantir a qualidade e a exclusividade. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição para falar com o meu time e garantir a sua presença. Eu te vejo lá. Agora, bora voltar para o conteúdo. E essa transação que vocês fizeram com a Axon foi um viés mais primário para, cara, vamos injetar capital para acelerar? Ou foi já para dar uma liquidez para a família, etc? Qual que era a natureza dessa capital? Só para traduzir, talvez aqui o pessoal que está ouvindo, ele vendeu uma parte minoritária do capital, ou seja, sei lá, menos de 50%, né? 20, 30, sei lá quanto que vendeu, e você pode ter normalmente 2 grandes vieses, né? Ou você injeta capital, que a gente chama de primária, uma companhia que você vai usar esse capital para crescer ainda mais, eventualmente fazer um IPO, uma venda maior, etc. Ou você pode fazer saídas parciais, né, para os acionistas que ali estão. Então, um pouco disso que estou perguntando para o Rafael aqui. Tá. Eu brinco que antes do M&A com o Axon, a gente fez 2 IPOs, né? Um interno na família, né? Um foi o divórcio do meu tio, que eles precisavam arrumar ali a hold deles, né, para poder receber, que fazia parte da governança. E aí, né, conversa com um, com outro, advogado, né, negocia, e a gente conseguiu chegar num consenso, amarrou isso para poder seguir. Eu vi que o segundo foi uma transação interna, né, porque esse meu tio e a minha tia, para fazer esse acordo de divórcio, eles também, né, momento de vida, né, cada um tem suas demandas, eles queriam um pouco mais de cash out, né, de dinheiro no bolso. Perfeito. E família italiana, eu sempre falei para todo mundo, vamos vender um terreno, vende um imóvel, né? A gente vende um pedaço menor da empresa, mas não quiseram, né? Aí no final a gente fez os ajustes lá societários, a discussão da M&A era a que valor, né? Que você vai, né? Eles vão vender essa participação um pouco maior, e a gente teve que caminhar com a transação para poder ter uma precificação, e falar, você vai fazer na mesma precificação que a gente conseguir vender, né? A parte minoritária. Então, assim, a gente teve um pedaço de cash out, mas muito pequeno. Eu até brinquei com meu pai. Eu falei, pai, ó, regra de ouro. Dinheiro entrou no banco, a gente aplica e não mexe nele. Não mexe. Porque se der merda, esse é o dinheiro para a gente começar, né, a fazer alguma coisa, né? E tinha os imóveis, tinha assim, mas, pô, não dava para parar de trabalhar de jeito nenhum, longíssimo disso. Então a gente pegou menos, minha tia pegaram um pouco mais, e o outro bloco dos meus primos, né, do pai que faleceu, do Zé, o Esteve e a Brunella, eles acabaram pegando também a mesma coisa que o meu pai. Mas a maior parte do dinheiro foi para dentro do caixa. E a gente teve uma discussão de tamanho de cheque, né? Quando você vai selecionando ali, tem sempre assim, cheque mínimo, né? O tamanho da operação, quando você tem que vender, você quer vender menos, mas o cheque mínimo não vai. Então, no final das contas, eu também acabei conseguindo. Isso foi muito bom, acho que é até uma coisa legal das pessoas pensarem, porque quando você faz um M&A, principalmente quando você vai escalar o negócio, Brasil e o mundo é uma incógnita, né, do que vai acontecer nessa jornada. E a gente reservou um segundo lote de dinheiro. A gente já, no mesmo preço, obviamente para o fundo foi bom, porque você fala no mesmo preço, se eu estou crescendo, ele vai lá na frente eu estaria com outro valor. Outro valuation. Mas ele me garantiu um caixa, né, que eu poderia ou não chamar, né, no estado de necessidade, e assim eu consegui subir um pouco o valuation para a gente na entrada,
mas deixei esse gatilho que, no final, voltava o valuation para ele se eu puxasse o caixa e possivelmente, né, de uma forma ou de outra. Você fez como se fosse uma put? Tinha os dois. Tinha uma call e uma put? Exato. Né? E aí, cara, a sorte foi, porque, retrospectiva agora, né, 2018, a gente tem que lembrar que em 2020 veio a pandemia. Então, na hora que veio a pandemia, todo o mercado financeiro puxou, né? Vamos ver o que vai dar isso, qual setor vai sofrer. Aí eu bati na porta, chamei o conselho, falei, lembra daquele dinheiro lá? Põe para dentro que, putz, isso aqui vai me ajudar muito, a gente vai ficar com caixa alto. Na hora que o banco olhar, eu estou muito bem, obrigado. Se ele não quiser, eu estou rodando. A gente tinha também outras ferramentas financeiras que rodavam e foi ótimo. Então, eu estou falando assim, essa segunda entrada do caixa que a gente deixou reservada ali foi... Vou te falar, sim, essencial para o momento ali da pandemia. Maneiro. Então, basicamente, você negociou uma possível futura tranche, mas não obrigatória. Exato. E com isso você negociou assim, mas joga o meu valuation um pouquinho aqui para cima. Se tivesse ido bem, o Axon ia usar o direito dele de eu pegar o dinheiro. Só que aí eu poderia pegar como cash out também. Né? Se ele exercesse, eu falava, não preciso dentro da empresa, me dá. Mas a gente acabou chamando, né? E de como um acordo, né? Eu falo que dentro do conselho ali, né, se você tem um bom acordo de acionista, você não vai tocar nele, né? Se as coisas estão indo bem, a gente realmente chamou e falou, olha, tá na hora de botar esse dinheiro, vai ajudar muito agora na pandemia, como mensagem para o mercado, para os números, aí a gente fez essa entrada. Cara, é muito interessante olhar a jornada. Eu já participei do conselho de algumas empresas familiares e obviamente que deve ter tido uma série de desafios, você parece ter um perfil muito conciliador, imagino que isso deva ter ajudado tanto internamente na família quanto com outros investidores, mas é uma jornada muito desejada por famílias, por empresas familiares. Eu trazer alguém da nova geração que foi estudar fora, etc. e tal, mas trazer conhecimento e aportar conhecimento. Trazer um fundo, eu não sei se a tese era exatamente essa, mas um fundo que ajude a dar maturidade na governança da empresa para lá na frente fazer uma venda um pouco melhor. Era mais ou menos isso que você estava desenhando? Assim, eu nunca, quando eu fui conversar com a família, né, eu falei, olha, o mercado está mudando, como eu falei, né, você quer ser consolidador, consolidado, né, você quer ficar pequeno, você quer crescer, onde você quer estar? Então, acho que isso mexeu um pouco ali com a cabeça para entender onde a gente queria ir. Então, decidimos que queríamos estar entre os grandes. Então, eu falei, olha, precisamos de caixa então, você não faz festa sem dinheiro. Como que eu vou começar a festa de abrir loja, né, de expandir, né, sem caixa? Então, a gente teve essa conversa e vender imóvel não estava no radar. Não era opção. Então, vamos captar um fundo de private equity. Só que eu também nunca menti para eles. Eu falei, olha, se a jornada der certo, já vai ficar difícil da gente conseguir comprar, porque a gente não é uma família líquida, né? A gente é uma família que tinha mais patrimônio das lojas, né? E não era também, né, um negócio. Então, eu falei, se esse negócio der certo, vai ser difícil da gente comprar, né, de volta. Então, eu vou ter que ou vender uma segunda rodada para um outro fundo para crescer mais, ou eu vou ter que vender para um estratégico, e, poxa, se isso acontecer, possivelmente a gente vai ter que vender a empresa inteira, ou a gente vai para um IPO, né? Só que eu não posso garantir para vocês que eu vou fazer um IPO, porque pode chegar lá na frente e não ter janela de IPO. Depende de uma né? série de fatores. Então, assim, esse alinhamento com a família foi muito importante. Todo mundo sabia que a gente estava entrando num casamento que ia ter divórcio. Né, que private equity é casamento com divórcio. Claro. Você não sabe a data exata, mas ele vai ter divórcio. E nem como que vai ser, quem vai sair de casa, quem vai ficar. Então, assim, isso estava muito na cabeça, enraizado na cabeça deles. O que eu fiz para meio que convencer foi desenhar um business plan, falar, gente, eu pretendo vender a empresa por no mínimo X. Vocês venderiam? Vocês acham que é um bom dinheiro para... Não, tá bom. Né? Então, no final, por condições diversas que a gente pode falar, a gente acabou vendendo por mais do que 2X. Então, para a família, obviamente, foi um negócio assim, poxa, maravilha, a gente assina, né? Mas a jornada você não sabe, podia dar errado, como muitos MNEs dão, né? O mercado, né? Mas o business plan era esse. E vocês chegaram a cogitar IPO como caminho lá junto com a Axon? Era uma discussão? Cara, era discussão. Que passou alguma janela aí no meio disso, né? Mas a gente não estava pronto, né? E aí, quando o mercado começou, a gente viu que... Porque o que aconteceu, né? A pandemia, ela foi uma catástrofe, né? Para a humanidade, para muitos setores, mas... para o agro, ela puxou muito o preço. Então, a gente sempre cresceu 2 dígitos. Então, acho que um negócio, como você olha assim, um negócio que cresce 2 anos, 2 dígitos, era pequeno. O único ano que a gente cresceu abaixo de 2 dígitos foi 9,6, eu acho, foi quando o Axon entrou, depois que o Axon entrou, em 2019. Porque justamente você está arrumando a casa, né? Conhecendo a noiva, né? Que você casou, né? Tem um pouco ali de ajuste.
Mas depois a gente voltou a crescer e a pandemia ela puxou muito o resultado. A gente chegou a crescer, dobrar, mais do que dobrar de um ano para o outro. E aí você fala, mas foi tudo preço? Não, 50% foi preço e 50% foi crescimento das lojas que já estavam sendo abertas antes. Novos mercados. Mas ele ajudou, né? Então, quando chegou nessa janela, o IPO estava fechado. Quando você olha ali, né, lembra 22, não tinha janela de IPO. E aí a gente sabia que ia ter que ser um estratégico, não tinha como. E que teve um momento de sentar ali com o Axon, com sua família, etc, e falar, puta, agora vamos ao mercado. Aliás, como é que foi essa aproximação, né, com a Nutrien, etc, já entrando para esse segundo M&A que vocês passaram aí, obviamente, muito maior? Esse é até engraçado, né, porque tem outro, né, que eu até escutei esses dias, você fala... Não, a gente era muito low profile, né? Sempre foi uma família mais low ali, né? Então, eu escutei, né? Deixe que os resultados façam barulho, né? Então, a gente entendia que, de fato, os resultados que estavam sendo construídos ia chamar atenção por ser um plugin, né? Dentro das outras plataformas. Mas, por incrível que pareça, quando a gente bateu na porta da Nutrien, obviamente o CEO entendia, né? Que na época sabia que era uma operação que fazia sentido, mas a maioria da Nutrien, do C-Level ali, não entendia. Eles achavam que a Casa do Adubo era uma loja que vendia botina, pá, enxada, né, que não tinha nada a ver, que não estava no radar deles, né, de M&A ali, da área de M&A. E quando a gente apresentou, a gente buscou, né, eu acho que a arte a saída é uma arte, né, ali você tem que... você tem que estudar o cara. A gente obviamente não teve só ele, né? O M&A é um negócio complexo. Você começou com, sondando 21, foi para 15 NDAs, né? 4 não binds, né? Que é não obrigatório, depois 2 binds obrigatórias, e você fecha o SPI com 1, você vende para 1. Né? Então, isso é uma jornada de... A gente achou que eram 6 meses, foram 9, né? A gente achou que para due diligence talvez seja mais rápido, demorou 90 dias, mais de 1.300 perguntas, né? Uma loucura, você sabe bem como né? Não existe sigilo depois que você começa, né? Então, ao longo da jornada ali teve muita dor de cabeça, mas o que a gente buscou fazer era estudar a Nutrien, né? Então a gente entendia que ela era um player interessante, né? Aí você fala, por que interessante, Rafael? Porque os outros players, né, que existiam, que eram plataformas capazes, e que não ficaram no final, eram plataformas que tinha troca de ação, né? Não era só dinheiro, me amarrava na operação no longo prazo, eu não queria ficar amarrado, né? Meu primo até quis ficar, né? Tá lá, é o número 2 hoje da Nutrien, ajuda muito, Estevo, mas eu não queria, né? Eu entendia que eu não ia ser feliz ali dentro de uma estrutura corporativa. Tinha earnout, né? Vinha oferta de earnout, eu não gostava né? Você sabe bem como funciona, então eu tendenciei de fato, a gente começou a estudar mais, a gente falou, olha, nem foi talvez a melhor proposta se eu botasse tudo na conta, né, que eu te falei aqui, eu tinha proposta maior. Mas eu falei, gente, às vezes menos é mais, né? Porque você tem que entender quanto que vem de caixa, esse caixa você vai aplicar, quanto você vai ganhar, versus ação, que tem volatilidade, né? Que, né, depois vieram os problemas no setor. Então, acho que, obviamente, a gente acertou isso também, mas a gente também não sabia, né, o que ia acontecer. Mas eu lembro, a gente via que a Nutrien era mais varejo no mundo do que a indústria, né, que ele tem, a gente pegava as notícias, né, o que a Nutrien está se movimentando, a gente criou o storytelling, né, de venda para a Nutrien, era diferente da venda, cada um tinha um storytelling, né, então a gente como executivo aí, tinha esse papel, né, eu, o C-Level, junto do C-Level, o Sandro, o Cupelo e o Estevo, que é meu primo, né, o Sandro era executivo. E eu lembro que a gente tinha muito esse olhar, né, esse cuidado de qual projeto que eu vou mostrar, né? A gente tem que falar o cara quer ouvir, né? Então, o que a gente sondava, a gente entendia, né, da plataforma, a gente vendia o projeto. Então, foi assim que a gente conseguiu atrair a atenção deles, né? E realmente algo que estava totalmente fora do radar, e que, assim, não tem certo e errado, né? Eu poderia fazer barulho, né? E falar, tô aqui, né? Me olha, né? E a gente realmente não fez, né? O Sandro até brinca, a gente deveria ter feito mais. Eu falei, cara, depende, né? A gente estava ali rodando abaixo do radar, e depois, quando a gente veio, a gente conseguiu fazer também tudo muito rápido e deu certo. Né? Cara, isso é muito legal, porque às vezes as empresas elas acham que só tem uma tese de saída, né? Não, tem que ser vendido por um concorrente meu, tem que ser vendido... Cara, você tem tantas teses possíveis, só que são projetos eventualmente diferentes. Muitas vezes são projetos possíveis, factíveis, só cada um com suas nuances, né? Exato. Às vezes alguns projetos iam depender que você continuasse lá dentro. Sim. Se você vende, por exemplo,
dando um exemplo pessoal aqui que vem na minha cabeça, né? Se você vende para um Magazine Luiza, que foi o exemplo que você deu, o Magazine Luiza provavelmente ia falar, ô, Rafael, desculpa, cara, você tem que ficar aqui dentro. Sim. E também eu ficaria possivelmente ia querer ficar, porque era uma tese, né, complementar distante, então fazia sentido. Perfeito. Porque, porra, o cara ele entende de varejo, etc., mas ele não entende da sua vertical, do seu segmento, então eu preciso de você. Cara, se você vai para um merge of equals lá, você vai fazer uma fusão, uma venda para um cara que já entende o seu setor, às vezes, cara, é muito mais tranquilo. Não, faz uma transição aqui de 6 meses, 1 ano, etc. E você pode seguir, porque eu já conheço o segmento, já tenho aqui minha capilaridade. Então, a preparação, acho que o que você está falando que é muito interessante, inclusive, muito diferente até de outros cases que a gente falou aqui, é um pensamento estratégico para uma aquisição completamente diferente. Onde você enxergou os players, as teses e, cara, qual que é a narrativa, qual que é o projeto a ser vendido. E não quer dizer que você eventualmente tem que mentir, não. Existem projetos diferentes a serem feitos. Isso é do caralho. Todos eram verdade. Todos eram verdade. E eram possíveis, né? Exato. E assim, a minha formação, né, eu não entendo do setor, eu brinco, né, e é verdade, você vê alguém fala, Rafael, fala 10 produtos que vocês vendiam, os princípios ativos. Eu não sei. Aí você fala, mas por que você não sabe? Porque eu tinha meu primo era formado em agronomia, ele era o cara que gerenciava a parte de fornecedor, né? Você gostava de ir pro campo? Adorava. No final eu ainda tomava esporro, porque eu adorava porque eu queria criar cultura na operação, né? E a cultura de tecnologia. E a gente tinha uma ênfase de como controlar. Como você controla 500 caras no campo? Né? Eu posso contar muito rápido isso aqui, mas vamos lá. Quando eu cheguei, meu tio gostava de tecnologia, que faleceu. A gente estava implementando o Palm, cara, que era da HP, nessa galera. Quando a gente chegou para implementar, a HP virou e falou, você quer comprar quanto? Porque a gente está acabando com o Palm. Eu falei, Jesus, e agora o que eu faço? Aí, nascendo Android, tablet, caro pra caramba, a gente resolveu dar um passo para trás, migramos para Android, e aí pro projeto não morrer, eu tive que pegar pelo cabresto. E aí pegar pelo cabresto foi literalmente, eu implementava todas as lojas. Eu implementei todos os times. E eu fiquei até final de 20 para 21, tomando esporro no conselho, porque o Axon tinha entrado em 18, porque eu continuava fazendo a implementação dos vendedores novos. Aí você fala, por que você faz isso, Rafael? Eu falo, gente, eu não estou trabalhando, não importa se eu estou trabalhando mais fora do horário, etc. Eu vou fazer, porque quando o cara entra, ele tem que entender que se ele não quiser ter essa cultura de usar o equipamento, entender que tudo é digital, que ele não vai conseguir fazer papel, igual é nas outras empresas, ele não tem problema, mas talvez não é aqui o lugar dele, vai funcionar. Poxa. Total. Entendeu? Então eu acho que isso era uma coisa que eu fazia questão. E aí para poder receber o feedback do campo, você tem que estar lá. Então eu ia muito ao campo, mas assim, sem ter essa visão de ter que entender do produto. Meu negócio era processo, gestão, eu gostava era de enxergar quais os caminhos, né? E aí eu brinco, você pode me dar qualquer coisa, eu vou um hospital, eu vou entender, eu vou olhar, vou começar a estudar as verticais e vou talvez ter uma visão de como seguir. Qualquer negócio, não acho que quando você não está focado ali, igual não era meu case, não era agronomia, né? Qualquer coisa que a gente entra, se você tiver esse olhar, você vai conseguir fazer uma visão ali, né, de para que caminho você pode ir, né, na saída, ou na escala, ou nas oportunidades. Isso muda, né? O mercado vai mudando também, né, o cenário das oportunidades. Mas, cara, quanto tempo levou o M&A com a Nutrim? Então, a gente fez o M&A com o Axon em 28 de julho de 2018 e a gente recebeu o cheque no dia 30 da Nutrim, né? 30 de setembro, que é um sábado, de 22. Tá, mas entre vocês começarem essa negociação... Você fala o tempo? A gente começou... Na verdade, a gente viu que o mercado estava ali em novembro, dezembro de 21, a gente viu que o resultado estava muito forte, já estava escalando, a gente falou, cara, agora é a hora, porque você tem um cenário muito favorável. Só que a gente falou, não vai ser bolsa, vai ter que vender 100%. Aí a gente chamou o conselho, né, a gente levou, porque a gente marcava, o Sandro era o CFO, ele fazia isso muito bem, a gente marcava todo o conselho e a gente fazia o acompanhamento de quanto estava o valuation da empresa, legal, né, vamos dizer assim, né? Então, a gente ia escalando, fazia os cenários, então por hora que a gente olhou, ele falou, cara, dá para vender por mais, né, do que a gente tinha previsto vender daqui a 2 anos, né, que era começar a sair 5, 6 anos ali, né? E, dá pra fazer isso em 4. Né? E isso foi bom para todo mundo, porque né, a gente tinha um stock option também na galera que estava no C-Level, e a stock option ela é calculada, né, como você sabe, pela jornada. Né? Então a gente calculou ela para 5 anos, tinha um índice de correção, mas a partir do momento que a gente puxou isso 1, 2 anos e o valuation, né, mais que dobrou,
porra, nosso stock option multiplicou por 6, né? Animal. Aí, pô, a gente também ficou louco, queria fazer a operação andar, né? A gente queria sair também, porque estava bom para todo mundo, né? Cara, muito maneiro. Eu, sinceramente, eu acho que é um dos casos mais interessantes que a gente já falou aqui, mais de 20 entrevistas, mas no sentido de, que eu tenho chamado exit first, a estratégia exit first, né? Que é, cara, as decisões que eu vou tomar, as métricas que eu vou acompanhar no conselho, etc., elas estão orientadas aqui para um exit futuro, e é evidente que isso refletiu num exit muito bem sucedido, não só em termos de valores, mas imagino em termos de condições, etc., lá na frente. Aproveitar até para falar aqui, pessoal, que vocês estão assistindo, aqui na VPX a gente é especialista em desenhar estratégia para empresas que querem ser vendidas no futuro. Não só quem está prontinho, né? Pô, igual o Rafael falou, pô, ele bateu aqui no mercado anos atrás e tinha galera que não queria nem olhar para ele. Uhum. Cara, a gente entende que existe uma trajetória de preparação, né? Isso que o Rafael está falando. E se você quer saber em qual momento dessa jornada que você está, se precisa de uma preparação, se você já está pronto para ir ao mercado, lê o QR Code que está aqui na tela, que o meu time vai entrar em contato com você, a gente bate um papo e entende aí como é que a gente pode te apoiar, beleza? Rafael, eu gosto sempre de fazer um bate-bola aqui antes da gente voltar para o processo de venda e integração da empresa. Você imagina que ficou muito ativo durante esse processo de M&A, né? Muito ativo. Liderando provavelmente nós três, seus advisors, eu esteve e o Sandro, né? Mais eu e o Sandro até, porque alguém tinha que tocar a operação, né? O barco estava navegando, mas a gente carregava ele quando precisava falar de produto, porque a gente não entendia. Então ele ia sempre para falar de fornecedor e mercado, era ele. E imagino que deva ter sido um marco, né? Não só para você, mas para a família como um todo. Quem que foi a primeira pessoa que você ligou aí depois de fechar o deal para fazer a comunicação, uma celebração? Eu liguei para minha esposa, para Fernanda, eu lembro como se fosse hoje. Eu faço parte de um grupo chamado YPO, né? Que não é IPO, é com Y, né? Que é o Young President Organization, que faz parte também, que você conhece da Abex. E eu estava no meu retreat. E pingou o dinheiro na conta, né? No sábado, como eu falei, né? Não sei como eles fizeram, mas era grande. Aí eu liguei para minha esposa e falei, Fernanda, game over, né? Resolveu! Agora a gente pode pensar e ser dono do tempo, fazer o que a gente quer, né? Porque eu acho que, mais do que a questão financeira, eu falo que a tranquilidade, o dinheiro, na verdade, ele tem que te trazer paz, né? Ele tem que te trazer tranquilidade. O que a gente planejava para a vida era isso. Eu acho que a Fernanda também tem uma história assim, trabalhar no mercado financeiro. Pô, quando eu saí, voltei, ela que provia a casa, né? Porque ela ganhava também os seus 7 dígitos e a gente estava junto ali batalhando. E, pô, isso era 2012. Ela é do Espírito Santo também? Ela é capixaba. Em 2017, quando estava para fechar com o Axon, eu atrasei, eu queria ter filho com 30, fui ter com 35. E aí, pô, para ter filho, ela teve que sair do mercado. Então ela largou a mão da carreira dela em 2017. Voltou. Então, assim, sabe, tem aquilo de ponte aérea, 5 anos, né? A gente ficou, né? Pô, quando eu tava morando lá, ela em São Paulo e Rio. Então eu liguei para ela, falei, pô, game over. Agora é assim, vamos sentar, vamos organizar nossa vida, vamos o que a gente quer fazer, né? Vamos ser dono do tempo. Então foi para ela, eu liguei para ela para poder realmente botar esse carimbo, né? E qual foi a primeira coisa que você comprou, que você fez de diferente com os proventos? Eu tava tão pilhado, porque assim também a gente começou a fazer a transição, que eu apliquei o dinheiro para te falar que eu não comprei nada, cara. Sabe uma coisa? No mercado financeiro, quando a gente é novo, né? A gente é jovem, né? Eu cresci, eu via, você compara, né? Você olha e você fala, pô, também quero ter isso, né? Acho que é o que te traz a vontade de ir mais longe, né? Mas é muito engraçado, depois você começa a poder ter as coisas, você percebe também que aquilo, depois de 6 meses, talvez perde muito valor, né? Você fala, pô, né, não faz muito sentido, não que você não vai ter, né? Porque cada um tem seu gosto, uns gostam de vinho, uns gostam de carro, uns gostam de relógio, e tudo bem, faz parte. Mas eu já tinha uma cabeça, né? Que eu olhava e falava assim, pô, eu vou deixar esse dinheiro aí, o dia que eu conseguir reduzir a minha velocidade, aí eu vou começar a planejar a minha vida, mas... E até cair a ficha, né? Porque uma mudança de patamar que você está tão acostumado a fazer conta, né? Que depois, quando você não tem que fazer conta, você tem que fazer conta para ter visão de investidor, né? E não, né, queimar o capital. Então, eu realmente não comprei nada, cara, na largada. Eu apliquei. Seguiu. Boa. Esse, sem dúvida nenhuma, é o conselho, né? O Wilson, lá que a gente estava até falando agora há pouco, ele me fala muito, Rodrigo, todo evento de liquidez que você tiver, bota dinheiro na conta, fica 6 meses sem mexer nele.
Assim, para baixar a temperatura? Eu falei para minha família o seguinte, eu falei, gente, ó, eu não sei o que vocês vão fazer, mas se eu pudesse dar um conselho para vocês é o seguinte, regra de ouro, nunca gaste o principal. Né? Deixa só o... Segundo, gaste metade dos juros que você ganhar. Porque você não precisa fazer conta de inflação, não precisa fazer nada. Se você gastar metade, eu tenho certeza que no longo prazo você vai estar resguardado, seu patrimônio está sempre crescendo. Então, o que eu falei para eles é isso. Se vocês quiserem um conselho de como aplicar, onde vocês vão aplicar, o que vocês vão fazer, obviamente não inventa muita moda, né? Se cuidado, tem que aprender a dizer mais não, né? Depois, quando você tem liquidez, que aparece muita coisa. Mas, assim, não gasta o principal e gasta metade dos juros. Aí você nunca mais vai ser pobre na sua vida. Legal. Acho que a gente não falou aqui agora, e se não puder falar depois a gente corta na edição, mas só para o pessoal ter uma ideia, foi um M&A de bilhões. Sim. É isso? Só para vocês terem uma coisa legal desse ponto que você falou, no processo, né, igual você perguntou da Nutrim lá, entre o non-binding e o binding, a gente, né, fazendo storytelling, visitando a Nutrim, entendendo o que ela queria ouvir, porque o exit não é uma, né, como eu te falei, tem uma arte ali por trás. Uma sedução, né? Tem todo Então, cara, a operação estava indo bem, a gente, né, fez em janeiro ali, vamos dizer, um non-bind, e depois a gente, né, viu o resultado andando. Em maio, quando antes de vir o bind ali, a gente foi em São Paulo, fez uma puta apresentação de resultado, projetou o EBITDA, né, no year to date e no LTM, né, que aí são os dois conceitos também, se você quiser depois explicar. Funcionava, cara, a gente voltou da reunião, na hora que veio o bind, a gente subiu a proposta em 500 milhões. De uma reunião para outra. Então você fala assim, cara, como? Né? Justamente, eu acho que sustentar o resultado, como que você vende os projetos, a cultura, o fit, né? Isso e assim, é uma questão de time. Se você bobear no time, né, o mercado pode mudar, igual mudou logo depois que a gente vendeu, o mercado mudou. Né? Então você não pode bobear. Tem que ir conduzindo o processo de uma forma para capturar o momento e a oportunidade. E não só o processo, a preparação antes, né? A preparação. A gente, contábil, uma coisa que eu falo, isso a gente veio desde a origem, né? Eu até falei no evento do Líderes, né, que você conhece do amanhã, agora lá no Espírito Santo. Foi até legal. Talvez você conheça o Matheus, que é da Private. Da Private, claro. Ele me procurou e falou, pô, em 2023 você foi lá falar com a gente, você me falou uma coisa, eu comecei a praticar e depois dali abriu o mercado de crédito pra gente e tal. E aí eu falei, o que eu falei? Né? E isso é uma coisa de fato que eu sempre brinco. Né? Quando eu estava do lado de banco, né, o empresário ele tem muitas vezes a cabeça de que eu não posso dar informação, não devo dar informação. Se eu abrir o balanço, se eu abrir todas as coisas aqui, o banco vai me cortar crédito ou o concorrente. Eu falo, gente, vamos lá. Se é para trabalhar com opinião, eu fico com a minha. Né? Se a gente tem dados, a gente vai olhar dados. E o dado tem que ser de qualidade. Não adianta você querer auditar o balanço e, obviamente, ter um balanço horrível, né? Não auditável, com um monte de ressalva. Mas, cara, a gente criou, eu acho que isso foi um diferencial que a gente fez em 2018, ali olhando a parte de tecnologia também, antes, 2015. Cara, a gente fez um painel a gente pegou toda a informação, criou um painel de BI, o balanço, ele estava online, o DRE para os bancos e para os fornecedores. A gente mandava um link para os caras acessavam, eles falavam, pô, mas nem a Petrobras tem isso. Eu falo, cara, mas é que, como a escola era crédito, né, eu via a gente tomar muito não nos comitês, a gente realmente buscou se diferenciar com informação. Né? E eu acho que para a Nutrim fez muita diferença, porque a gente preparou a operação, e obviamente quando o fundo entra, né, o Axon, você traz o carimbo de governança perfeito. Por mais que você tivesse a governança, obviamente você é o seu sobrenome, né, e as pessoas que estão ali. Quando você traz o Private Equity, você já tem, né, uma estrutura por trás e o carimbo vem. Né? E a gente fez essa jornada com a mentalidade de Private Equity. Né? Então a gente já tinha essa cabeça, a gente só melhorou, implementou isso e, cara, a gente era muito rápido. Por quê? Porque a Nutrim estava comprando outras operações, ela comprou outras. Só que como que eu me torno mais sexy? Né? Como que eu me torno mais atrativo? Né? Como que eu não vou diminuir o grau de interesse desses caras em trazer eles para cá? É tendo informação de qualidade, de forma rápida, né? E responder também de forma rápida. Né, quando volta. Então, a gente tinha muito essa preocupação. O Sandro o nosso CFO era um monstro, né, para fazer isso. A gente segurava a equipe, então a gente criou bônus para a equipe que estava trabalhando na operação, que se a operação saísse, para segurar, para engajar. Tá o Sandro está hoje nesse level da Trigo, lá no Rio. Ele é carioca. Do Grupo Trigo? Do Grupo Trigo, ele está lá. Do Espoleto, isso, do exato, Tom lá. Está lá mesmo. Que maneiro. E me diz uma coisa, tem alguma coisa que você teria feito diferente na negociação, se pudesse voltar? Cara, a gente até teve muito cuidado. Eu falo que
Eu acho que assim, tanto com a Axo a gente procurou fazer o business plan, aprovar o business plan antes de fechar negócio. Porque quando você, por mais que você tenha vetos, né, de um lado do outro, quando você já tem o business plan, quando você vai para o conselho e alguém quer puxar para o outro lado, a não ser que você ache que o mercado mudou e que você tem que fazer, obviamente tem que ser racional de olhar, cara, você fala, não, vem cá, o nosso business plan é esse, vamos seguir, tá dando certo, entendeu? Então, isso foi para o SPA, entendeu? A gente colou o business plan no SPA, né? Então, ele vinculava nosso resultado, nossa remuneração, né? Até eu ficar na cadeira ou não, né? Mas ela ajudou muito a gente. Só que a gente acho que aprendeu que a gente poderia, só que é foda, você não consegue calcular tudo, né? Mas eu acho que a gente deveria ter, antes de assinar o binding, né, com o vinculante, o acordo vinculante de exclusividade com a Nutri, na verdade a exclusividade com a Nutri, a gente deveria ter, eu acho que, dado check em algumas coisas que eram deal breaker para um lado ou para o outro, ou seja, né, se não tem negócio, se não for desse jeito, acho que a gente teria evitado algumas discussões difíceis e talvez acelerado o processo. Então eu entendo que se você consegue ter essa visão, e aí tendo um assessor, né, tendo obviamente também alguém que tenha conhecimento para poder trazer isso para você num check, né, dentro do seu negócio e te ajudar ali, você ganha muito tempo. A gente fez, mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Mas vocês tinham um assessor na transação? Tinha, a gente contratou, até assessor também é um negócio importante, porque depende da fase que você está, né, escolher o assessor corretamente é bom, né? Na primeira fase GC, a gente na verdade não tinha, né, tinha que ver quem acatava a nossa tese. Mas na segunda a gente já era um bichinho bonitinho, né, atrativo, todo mundo queria, né? E eu até brinquei com o André lá, falei, pô, André, eu gostaria muito de fechar com você me ajudou muito lá atrás e tal, mas cara, eu tô no tamanho agora, e né, o banco que ajudou a gente, ele tinha ajudado a Nutra em outra transação, então querendo ou não, tem informação assimétrica ali, o cara não vai me trazer coisa, mas ela já sabe como que é a Nutra, então ela consegue te direcionar um pouco na construção do entendimento pra gente fazer o storytelling, do que levar, do que não fazer, então acho que essa escolha foi boa. E outra, né, era um banco, a gente estava crescendo muito, eu precisava de caixa, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguia transformar os 500 milhões que eu te falei que a gente ganhou lá, isso tem a ver um pouco com isso também, né? Como eu já fui dentro do banco, né? A verdade é que o Chinese Wall acaba na diretoria, né? Porque não tem como, lá em cima os caras têm que discutir. Então, a partir do momento que você também fecha com o banco, se você está indo bem, o cara está olhando seu número, ele está vendo que ele está te vendendo, ele ganha um percentual em cima do resultado, ele também tem interesse que você valha mais. Claro. Então, cara, eu consegui um cheque adicional de crédito que me fez fazer esse resultado de janeiro a maio ali, que me deu 100 milhões a mais de valuation, você entendeu? Maneiro. Então a gente também, estrategicamente, na negociação, claro, você não podia falar, eu assino se você me der, mas eu sabia que, porra, como o Chinese Wall acaba em cima, se você está indo bem, nada melhor do que você pedir, e você está indo bem, o cara vai te dar, e ele deu, né? E aí, pô, com esses 100 milhões a gente fez 500. Legal, então, basicamente, você liderou diretamente a negociação aí com a Nutri. Com a Nutri, sim, a gente estava direcionando. É que assim, o assessor, eu brinco, não dá para ser... O cara é o assessor, ele é seu guia, ele está ali para te ajudar, às vezes, numa conversa difícil, você combinar o policial bom, o policial ruim, né? Então, porra, vai lá e diz que não tem deal, né? Mas aí você, pô, vem cá, veja bem, deixa eu tentar. Então, você... Porque, no final das contas, você não sabe que se você vai ficar na operação ou não. Eu no final, negociei, obviamente, sair. Mas meu primo ficou. E mesmo assim a gente tinha transição, então o assessor, depois que você acaba, ele recebe o FII, aperta o eject e vai pro próximo, né? Sim. Pô, você vai ficar lá dentro fazendo transição. Então eu tinha essa preocupação de não estressar. Sim. E a gente tem que saber que assim, o assessor, ele, cara, muitas vezes ele não vai entender do negócio a fundo, ele vai entender para fazer o material, mas ele não consegue, o material, né? Você tem que direcionar, você tem que botar a mão, você tem que, não dá para deixar solto. Mas você tem uma profundidade, um conhecimento... Porque eu já estive do outro lado da mesa, banco, de M&A, de business... Pô, você falou 10 vezes a palavra business plan aqui. Isso, pro empresariado normal brasileiro, cara, ninguém conhece. Sim. Né? Então, me ajudou muito, óbvio. Eu também liderei quando a gente vendeu a Chip para Americanas em 2021. Eu também que liderei 100% ali. Um negócio, mas eu já tinha passado por um M&A quando a gente vendeu para Sapori, já estava assessorando outros, etc. Mesmo assim, eu olho para trás e falo, puta, cara, eu acho que tem um negocinho ali que se eu tivesse trazido. Que é isso que eu te falei, eu faria diferente isso. Eu acho que eu teria botado mais checks ali e falar, estamos alinhados nessas cláusulas pra gente, né? Porque depois que você assina a exclusividade, cara,
Na verdade, é igual o padre lá na igreja perguntar, né? Alguém tem algo contra, né? Levante agora ou cale para sempre. Nem pergunta mais, né? Mas, pô, não faz sentido. Se você tem algum contra o casamento, você tem que falar antes, né? Então, assim, a gente tinha que ter falado antes, né, as coisas, e eu acho que a gente falou, mas não sabia todos. Sim. Né? Cara, foi o maior, até hoje é o maior M&A da história do agro do setor Brasil? de revendas, né? Do setor de revendas. Do agro que eles falam, assim, do agro é difícil eu te dizer, porque você vai pegar muita coisa, depende do que você pega agro. A Nestlé pode ser agro. Tem, JBS, né? da vida. Então, mas quando você pega revenda, setor de distribuição, o setor Legal. de tudo foi o maior. E imagino que com o tamanho, vem uma série de complexidade. O que você diria que foi o maior desafio e também uma venda internacional, né? A Nutri é uma empresa sediada fora. Eles tinham operação no Brasil já? Já tinham comprado outras operações, até que o nosso assessor tinha feito... Isso ajuda, né? Cara, eu vou te falar que na verdade até atrapalhou, porque eles tiveram um trauma, né? Eles compraram uma operação que... Eu brinco também, a gente, cara, por família, por educação ali, né? Meu pai sempre falou, né? O que você tem que fazer é dormir, botar a cabeça no travesseiro e poder, né, descansar. Então... A gente também nunca vendeu gato por lebre, nunca botei nada debaixo do tapete, sabe? A gente sempre teve essa visão de... Tanto que foi até engraçado, na diligência do Axel, cara, os caras fizeram a diligência, eles acharam numa empresa de 80 e tantos anos, 4 milhões de diligência. Ele falou, cara, não pode, né? Vou fazer outra. Eles fizeram outra. No final, a gente não teve escro, pra você ter ideia, né? De tão pouco que tinha, né, na operação. Com a Nutri, obviamente, você já tá com uma operação muito maior, eles vão botando coisa, mas a gente fez a escro muito mais porque você tem, né, obviamente, um cheque muito grande, mas em questão fiscal você vai até 6 anos ali, né, para carimbar a última parcela. Mas também foi muito pequeno, foi a menor de todas as escros da Nutri, a gente conseguiu fazer de uma forma muito, muito boa, mas assim, foi difícil, cara. O mais difícil é porque você tinha que gerenciar internamente os advogados e a equipe de M&A, e aí depois que passava por aqui, você tinha que gerenciar de novo no crivo do Canadá. Então não era uma negociação só, você tinha 2 negociações e ela era faseada. Isso talvez tenha uma estratégia do lado deles, né? Porque você obviamente cria uma barreira e consegue voltar com 5 com não, né? Olhando de fora, né? Ele tem uma camada mais, ali, né? Tem uma camada, mas para eles era bom, mas dificultava muito o processo, né? Legal. Cara, sensacional. E passado o processo de venda, um ponto que sempre costuma ser um desafio também, né? Porque a transação não acaba com a assinatura do SPA, né? SPA, para quem está ouvindo a gente em casa, tá, pessoal? É o Stock Purchase Agreement, né? Que é um contrato de compra e venda de ações, beleza? E eu até brinco, né? Que a gente trabalha no mercado de M&A, o Success Fee, ele para mim, ele tinha que mudar de nome. Porque o sucesso de uma transação não é quando você assina o contrato. Né? Tem muita água para passar debaixo da ponte depois que você vende uma empresa, principalmente para um negócio chamado integração. Né? O que você pode compartilhar de como é que foi essa integração? Quanto tempo que você ficou lá dentro para fazer essa integração? Quem ficou, quem saiu? E como é que foi essa questão cultural de uma empresa de fora entrando numa empresa familiar de tantos anos e décadas? Assim, a gente tinha um organograma muito familiar, né, na origem ali, né, quando eu cheguei. E não tem nada de certo e errado aqui, porque você pode ser da família, mas não obrigatoriamente tem que ser, né? Eu acho que é isso. E você brinca, né? Salário, função, ela é feita como função. Quem vai estar nela, aí é competência, né? E etc. Só que, assim, quando o Axon entrou, obviamente você tinha um bumbo que ia no ritmo e, o bumbo começou a tocar muito mais rápido, né? Então, a maioria das pessoas da família, elas até optaram, né? Falaram, olha, eu não tô nessa vibe, né? Eu não quero isso para mim, né? Tem outros negócios, vou tocar, né? Menor, vou fazer outra coisa. E no final ficou da família, né? Na operação só eu e o Estevo. Eu e o Estevo, né? Como C-level, né? Vamos dizer assim, como diretor. Então, assim, no final, como eu falei para você, eu preferia fazer com a Nutri porque, como uma boa multinacional, já existia um cargo de CEO, então não iam ter 2. Então eu sabia que a minha cadeira, eu negociava a minha saída. Né? Eu consegui negociar a minha saída em até 3 meses, o que foi uma maravilha. Só que depois eles me pediram, depois que entraram, aquilo que você falou, né? Ver o que né, tal, né? Bem assim, fica até final do ano, né? Setembro, era final do ano, e fica mais um pouco. No final fiquei 9 meses, em vez de 6 eu fiquei 9. Né? Eu não pude ficar mais, depois eu conto por quê, mas eu quis fazer minha transição, mas meu primo ficou. Ele está lá até hoje, é o número 2 da Nutri, ajuda muito a operação. Legal. Por que você não pôde ficar?
Eu, na verdade, assim, quando vendeu, eu primeiro, não queria ficar na operação, porque eu entendi, olhando a configuração do C-Level ali, as coisas, no final até me ofereceram alguma coisa, mas eu falei, olha, eu não vou conseguir transitar, eu não vou ser feliz, né? Porque você tem muita gente ali, eu preciso talvez de um poder aqui, de uma cadeira que não era necessariamente do C-Level, mas do CEO, mas para poder conduzir uma coisa que eu tinha de visão de projeto, que também era um pouco diferente. E aí eu achei que não valia a pena. E no final, quando eles, né, quiseram, né, foram alongando, eu não pude mais, porque eu tinha, nessa conversa posterior com a minha mulher lá, a gente decidiu, como eu tinha um non-compete, né, tinha que me abster de algumas coisas, a gente foi morar fora. Hoje eu moro em Barcelona, vai fazer 2 anos agora que eu estou lá. Então, meu non-compete tem 2 etapas, né, que eu posso explicar isso não, que é outra história, né, se você vai negociar no compete, eu tenho uma fase de 3 anos, uma fase de 5. Então, eu acabei indo para fora. Tem muita coisa no Brasil, né? Tá mais aqui do que lá. Lá eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu modelo de ida, mas as minhas coisas estão mais no Brasil. Eu venho 5, 6 vezes aqui e tocar as coisas. E não saí da Nutri 100% não, porque por trás a gente tem uma operação que eu conto na hora que eu vou falar o que eu estou fazendo. Não, é isso que eu ia pedir para você falar agora. O que você está fazendo agora? Qual que é a visão de futuro? O que estava nesse plano aí com a sua esposa em relação ao profissional? Vai empreender de novo? A gente, assim, quando a gente, né, desenhou lá atrás, a gente pretendia voltar para São Paulo, ou o eixo Rio ali, São Paulo, por causa das oportunidades, né, escola, de filho e tudo mais, a gente queria isso. Mas como no final acabou vendendo por mais do que o dobro que a gente tinha planejado, deu para, né, fazer o movimento de ir para fora. E aí foi até a ideia dela, né? Eu acabei topando, né? E só que eu falei, olha, tem uma condição, eu venho ao Brasil umas 5, 6 vezes por ano, né? Fico uma semaninha, porque eu, né, tenho projetos aqui, que aí, contando um pouco dentro da pergunta, eu já tinha entrado, né, depois numa startup de uma fintech, né, que está aqui em São Paulo, que é a Cultivo, da Crédito para Café, e estava no conselho, né, conhecia já os founders lá, e então eu já estava fazendo essa. O Fernando, né, Sinelli da Apex, me convidou para algumas frentes, eu não conseguia, estando fora, né, algumas que ele me ofertou, mas no final uma foi como consultor do FIP, né, tem um FIP que eu também sou sócio, eu tenho da operação, né, investidor, e estou nesse comitê do FIP, a gente compra, né, tem muita operação, alguns nomes que a maioria você vai conhecer, que estão dentro, e dessa eu derivo para alguns conselhos das investidas também. Então, hoje eu estou em 5, né, conselhos, um deles é da operação que a gente tem, que aí é uma operação, a família tinha lá atrás, que eu criei uma spin-off em 2014 de tecnologia, tirei a parte de tecnologia que estava dentro com 3 sócios operacionais, e quando a Nutren comprou, ela tinha muita visão de, né, migrar tudo para SAP, então a gente, né, não tinha muito a história para frente com ela. Mas, por ironia do destino, porque eu falei que eu não saí da Nutren ainda, ela acabou decidindo botar os sistemas, o ecossistema, porque foi criado lá dentro, eu brinco que a gente desenhou o estado da arte, do que a gente achava que era o estado da arte para o setor, então eles decidiram continuar usando os sistemas, isso obviamente tem me ajudado, e a gente está escalando essa operação, esse é meu principal projeto hoje, e eu acho que assim, quando você faz um negócio, né, que tem, né, quem tem propósito faz as coisas de propósito, né, eu acho que a gente fez a empresa com um propósito, acho que ela está caminhando para isso, a de tecnologia, eu acho que a de agro, que é a Casa do Adubo também, né, porque se você olhar todas as operações, elas perderam o nome em todas as plataformas, né? A Casa do Adubo foi a única que ficou. Se você pegar, é a Casa do Adubo by Nutri, né? A empresa tem um nome que eu nem gosto, né? Porque eu sofria bullying no colégio, né? Meus amigos brincavam comigo, eu tinha uma bullying, né? Mas ele falava, seu pai ganha dinheiro vendendo esterco, cocô de boi, né? E eu não gostava do nome, já tentei mudar um monte de vezes, foi voto vencido. Mas enfim, quando você vê que enraiza, né? Você consegue criar cultura é branding puro, ela absorve. Né? Então, eu acho que hoje a Nutri no Brasil, ela tem mais a cultura da Casa do Adubo, sendo bem honesto, olhando assim de fora. E eu acho que o meu primo está lá, obviamente ajuda muito nisso, o mercado também, todas as invertidas, né? Mas isso não tem mérito, demérito, não. Acho que, na verdade, tem que olhar e, novamente, pegar o que é bom. Então, a gente pegou muita coisa, eles pegaram, com certeza, coisas muito boas da Nutri e trouxeram para dentro do negócio como um todo, né? De fora, de outras operações. Mas olhando, eu acho que a Casa do Adubo, de fato, foi uma aquisição que, para eles, foi muito estratégica e muito boa. E a empresa de tech, vai sair mais um exit bilionário aí daqui a uns anos? Cara, eu falo que assim, eu nunca faço uma empresa já pensando em vender, porque senão você
nada contra quem faça, mas eu acho que assim, você tem que fazer a empresa para atender bem o cliente, para corrigir uma dor. Eu acho que... E ela tem uma tese boa, porque, como eu te falei, ele é um ecossistema de sistemas focado no mercado de revenda. Eu tinha uma tese, né, muito interessante, que se eu tivesse feito o IPO, eu acho que eu conduziria ela, que era dar o sistema para a redistribuição B2B, que a gente atendia 2.500 das 5.000 revendas, 6, então tinha 50% do mercado. Então, se cada revenda atende 1.000 clientes, dos 5 milhões que eu te falei, de produtor rural, atendia 2,5 milhões indiretamente. Diretamente no B2C, que é o cliente direto, a gente só atendia 100 mil. Então, tem um case aqui que é, cara, nesse mercado, e aí um pouco da jornada, né, você consegue enxergar que, a indústria ela tem que aprovar crédito para a revenda tem que aprovar crédito para outra revenda, que tem que aprovar para o consumidor final. Se você vincula isso, na verdade, você faz o just in time ali, né? O cara fatura aqui, você já tira daqui. E não é só crédito, porque você tem também movimentação e estocagem que é totalmente ineficiente, porque a indústria tem que aprovar o crédito, ela tem que tirar daqui e botar aqui, né? Você tem tudo num armazém só, e aí você só muda dentro do endereço, dentro de um armazém logístico, quanto dinheiro se economiza. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é uma tese, cara, que tem uma pegada e ela tem um segmento. Aí você fala, tem um concorrente? Tem, né? O Ciagri está aí, que é o PTG comprou, né? Tem uma participação lá chamada Liara agora, né? O TOTS não está tão forte no segmento, né? Não tem entrada tão grande, você tem outros menos relevantes, o SAP obviamente está, mas né, no ambiente ali, como eu falei, a gente também acabou ficando na Nutri, então começou a chamar atenção, eu acho, né? Como eu te falei, né? Trabalhe em silêncio e deixe o resultado fazer barulho por você. Então, eu acho que se a gente conseguir caminhar, a gente vai começar a fazer barulho, né? Tem mais 3 joint ventures que eu montei embaixo ali, né? Que são sociedades, né? Vamos dizer assim, para escalar de uma forma mais rápida e ter mais informação para criar esse ecossistema. E eu acredito muito na diferenciação, né? Acho que a casa do Adubo era isso, né? A gente não queria ser mercadoria, como brinquei, né? Eu queria ser marca, né? E você ser marca é você conseguir, mesmo que você tenha um negócio de commodity, um negócio, né? Como que você faz do limão à limonada, como você posiciona, né, a sua operação. Então, acho que a gente se posicionou muito bem no pequeno e no médio, no B2B, isso deu muito certo para o lugar. Eu acho que aqui a gente também tem uma janela que dá para fazer. Então, animal. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas se acontecer, a gente vem bater papo no futuro de novo. Legal. Cara, acho que foi um dos cases... Eu não conhecia o case de dentro, não sei nem se você já tinha contado abertamente. Não, nesse nível podcast, de detalhe, nunca. E te agradeço por isso, porque é educativo, é inspirador, e eu acho que até nessa linha eu queria que você deixasse aí, para encerrar, um conselho, uma dica, principalmente para empresas familiares que querem fazer esse movimento de se preparar, porque, principalmente para a família, muitas vezes é o caminho, preparar para sair, deixar também ali os núcleos familiares seguirem seus próprios caminhos. Não existe isso, se é certo, se é errado, preparar para vender ou não, mas eu acho que estar pronto para ser vendido talvez seja a principal lição. É isso, você tem que estar pronto para o mercado. Né? Estar pronto para o mercado. Se você não está andando para frente nos negócios, você está ficando para trás. Né? Então você tem que estar sempre com a sua operação up-to-date ali, no mais pronta possível. Né? Acho que a mensagem, né, quando você olha para uma empresa, né, familiar, é você de fato criar governança. E a governança é para a família, é para você evitar as brigas internas, é para você poder escalar o negócio, é para que você consiga ter um diálogo sem que você precise brigar. Eu brinco com a minha família, quando eu cheguei, uma das coisas que eu falei para ele, eu falei o seguinte, se eu não conseguir preservar o almoço de domingo, eu tô fora. Você entendeu? Eu tô fora. Põe outro no meu lugar, porque eu não vim aqui para brigar, eu vim aqui para caminhar junto. Então, acho que a gente tem que estar pensando como ter esse negócio que seja bom para a família, e se é bom você tem um negócio que gera resultado, dá dinheiro para a família, carrega ele. Não precisa vender, entendeu? Mas se um dia você tiver que vender, ele está pronto para ser vendido. Então, tenha transparência interna e externa, não adianta você ter transparência só interna, você tem que ter transparência para o mercado, seu fornecedor, seu credor, para você crescer, para você, né, você tem que ter esse tipo de transparência. Preocupe-se em organizar a casa internamente, em termos também de olhar para o solidariamente, vestindo a camisa do outro, né, de momento de vida, de dinheiro, né? Tem um ditado que diz também, né, na casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, também não adianta você querer fazer as coisas e não preparar o ambiente interno. Porque tem outra regra, né? A empresa não quebra por prejuízo, quebra por falta de fluxo de caixa. Então, você não pode deixar o familiar botar a mão no caixa o tempo inteiro. Você tem que ter a regra familiar, regra de ouro, né? Se tiver que precisar de ajuda, como que a gente faz? A gente vai vender um imóvel, a gente vai fazer um empréstimo interno, mas vai remunerar, né, a operação. Então, acho que tudo isso é muito importante para você ter a empresa, né, sendo olhada como investimento.
né? Porque tá muito na moda hoje você falar, né? Visão de dono, tem que ter visão de dono. E eu gosto de explicar essa frase porque eu acho o seguinte, você tem que ter visão de dono. O dono já tem visão de dono, né? Você pede para o seu funcionário hoje ter visão de dono. Por quê? Porque ele já tem visão de investidor. Como ele é seu funcionário, o que ele faz? Ele está olhando, minha visão de investidor, qual é o meu salário, quais são os benefícios, qual que é o plano de carreira, né? E o dono, geralmente, ele só tem visão de dono. Ele não tem visão de investidor. Então, acho que para o dono você tem que falar, você tem que ter visão de investidor, você tem que fazer conta também, né? E eu acho que a última mensagem seja legal com todo mundo, porque o mundo, né, é uma cidade pequena, né? A gente vai rodando e vai encontrando as pessoas, então essa de poder dormir tranquilo, de poder botar a cabeça no travesseiro, eu acho que tudo que você for fazer na jornada, pense nisso. Sensacional. Obrigado pelo papo, obrigado pelos ensinamentos, cara. Muito maneiro. Trajetória, tantos e tantas décadas de uma família ser concluída, ainda que parcialmente, porque obviamente vocês já devem ter outras empreitadas entre família, mas de maneira tão brilhante, tão bem sucedida. Pessoal, e esse foi mais um do Zero ao Exit. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @o_Rodrigo_Miranda, e também a VPX, @VPX Company. Principalmente, segue lá o do Zero ao Exit no Spotify, se inscreve no canal do YouTube, a gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo espetacular, educativo, inspirador, aspiracional para vocês, beleza? Compartilha aí com a turma que precisa ouvir esse episódio. Obrigado pela sua audiência, até o próximo do Zero ao Exit.